ok? Então vamos agora para a parte 2 do tecido conjuntivo, onde nós vamos falar do tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo adiposo. Então vamos lá. Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente pode trabalhar com essa sigla aqui. Deixa eu pegar, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Tá aqui. Okay. Nós vamos usar essa sigla, TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Antigamente se usava o termo conectivo, agora não está muito em uso, mas de repente eu posso usar algum vestibular aí e aparecer essa palavra, tecido conjuntivo propriamente dito ou tecido conjuntivo conectivo. Bom, a principal função desse tecido é o quê? Ligação entre estruturas, entre tecidos e preenchimento de espaços, tá? O tecido propriamente dito se divide em dois subtipos, o denso e o frouxo. O denso, o nome já diz, denso, é muito compactado, é cheio de fibras. O frouxo é o contrário, tá? Tem poucas fibras. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, que é rico em fibras, tá? Das mais diversas ali, nós encontramos onde? Na derme. O que é a derme? É a camada mais profunda da pele, nós já vimos isso. Epiderme é tecido epitelial, é mais externo. E derme fica abaixo e é tecido conjuntivo, é onde tem vasos sanguíneos. No periósteo, o que é periósteo? Circula aqui, ó. Peri vem do grego, quer dizer em volta. E ósteo deriva do grego, quer dizer osso. Então, periósteo é tecido conjuntivo que reveste os ossos, que nutre os ossos, tá? Acontece que a derme e o periósteo é um tecido propriamente dito denso, não modelado, ou seja, essas fibras elas estão de forma desorganizada. Os tendões, que eu já vou falar o que já vai ser um tecido denso modelado, ou seja, as fibras ficam dispostas de maneira organizada, de maneira paralela. Isso dá mais resistência ainda ao tecido. Exemplo, tendões. O que são tendões? Tendões é tecido conjuntivo, propriamente dito denso, modelado, que faz a ligação entre músculo e osso. Tá? Então anota aí, tendão, liga músculo com osso. Também está aqui no denso os ligamentos. Quem curte aí futebol, vê muito notícia aí, rompeu ligamento, tem que operar ligamento. O que são ligamentos? Também é tecido conjuntivo que liga osso com osso. Então, principalmente articulações. O que são articulações? Encaixes de dois ossos. Nós temos articulação aqui no cotovelo, nós temos articulação aqui no joelho, nós temos também encaixe aqui nos ossos do rosto. Então, tendões faz a ligação entre músculo e osso. É o nervo da carne. A carne é músculo, né? Sabe aquela parte branca do bife? Aquilo então é tendão, tá? E ligamento osso com osso, certo? Aqui tem uma imagem do periósteo, só para a gente ilustrar. Esse aqui é o osso da coxa, né? E aqui você vê o periósteo, tá? Que fica em volta do osso, tá bom? Então é tecido conjuntivo. Aqui novamente uma imagem, ó, destacando um osso longo e toda essa parte aqui revestindo o periósteo. Nós vamos depois trabalhar com tecido ósseo e nós vamos rever de novo essa imagem com as partes aí desse tecido, tá? Nesse momento não é o mais importante. E aqui falando então do tecido denso não modelado, veja que as fibras ficam desorganizadas e o modelado, onde as fibras ficam organizadas em feixes paralelos. Qual dos dois é mais resistente? Obviamente esse aqui, ó, o modelado. Isso dá mais resistência, as fibras organizadas assim. Aqui uma imagem só para te mostrar o que seria o tendão, né? Então esse aqui, ó, isso aqui seria o tendão, que faz a ligação entre músculo e osso. Aqui está o osso, aqui está o músculo, e o tendão, que é tecido conjuntivo, que faz essa conexão entre esses dois tecidos, o ósseo e o muscular. Né? Surgiu esse risco aqui, não sei de onde. Aqui novamente, ó, seria a mão, né? A estrutura da mão, a estrutura óssea da mão. Então veja, você tem aqui o músculo,
no vermelho não destaca, né? E você tem aqui o osso. E ligando um músculo ao osso, você tem então o tendão, tá bom? Faz ligação entre músculo e osso. Aqui um slide falando da derme, que é a camada mais profunda da pele. A gente vai dar uma explorada aqui. Então, veja, a camada mais externa da pele é a epiderme, que as células ficam se multiplicando e renovando com bastante frequência. A parte mais profunda aqui é a derme, que é tecido conjuntivo. Aqui é tecido epitelial, tá? Só para lembrar nosso conteúdo de tecido epitelial. E a derme é tecido conjuntivo. E a hipoderme, que também é tecido conjuntivo, que armazena gordura. Anota aí. É um tecido que armazena lipídio. Nossa Senhora. Que letra feia. Mas está valendo. Ok? Então, a derme seria um tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, porque as fibras ficam desorganizadas. Segundo tipo de tecido conjuntivo é o propriamente dito frouxo, tá? Ele então tem poucas fibras. Função desse tecido: dar suporte e nutrição aos epitélios, que é tecido epitelial, que não tem vaso sanguíneo, então não chega sangue e oxigênio diretamente nos epitélios. É o tecido conjuntivo que fica em volta dos epitélios que leva oxigênio e nutrientes. Também é um tecido relacionado com a cicatrização e também preenchimento entre órgãos viscerais, órgãos aí do nosso corpo, tá? Onde é que eu encontro o tecido frouxo? Em volta dos vasos sanguíneos, porque o vaso sanguíneo ele tem momentos que ele dilata, tem momentos que ele contrai. Então, ele não pode ficar engessado com o tecido em volta, tem que ter espaço. E também em volta de nervos e tecido da gordura, hipoderme, que também, quando a pessoa engorda, ela incha as células da hipoderme, quando ela emagrece, ela murcha as células da hipoderme. Então, tem que ter o que está em volta tem que dar esse espaço de movimentação, tá? E vamos falar do tecido conjuntivo adiposo, propriamente dito. Qual é a característica desse tecido? Armazena lipídio, que é gordura. Lipídios envolve óleos, ceras e gorduras. Como a gente está falando de tecido animal, é gordura. Os óleos são vegetais. Para que serve o tecido adiposo? 3 funções básicas. Primeiro, reserva energética. Nós ingerimos açúcares, o corpo vai queimando para obter energia e vai estocando no fígado músculos. Nós ingerimos lipídios, que é a segunda fonte de energia da célula, e a gente consome uma parte e vai estocando esse lipídio e esse excesso de açúcar no tecido adiposo. Agora, um detalhe que vocês têm que anotar aí. O tecido adiposo, ele contém células permanentes, ou seja, você desenvolve esse tecido na infância e ele não desaparece mais. Então, quando você engorda, você incha as células. Por que você incha as células? Olha aqui a célula do tecido adiposo, chamada de adipócito. E olha só, esse aqui é o núcleo que está deslocado e toda essa bolsa aqui, ó, na verdade é lipídio, é gordura, é uma inclusão, tá aqui, tá? É gordura armazenada. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, certo? E vejam aqui o tecido adiposo bem roxoxudinho, né? Bem preenchido. Esse é um tecido também que eu quero que vocês anotem, que é muito inervado, ou seja, tem muitas terminações nervosas, e muito irrigado ou vascularizado, é cheio de vasos sanguíneos. Ok? Então, essas células elas não vão desaparecer do organismo, a não ser que você faça uma lipoaspiração. O que é a lipoaspiração? É aspirar esse tecido gorduroso ali na barriga ou nas laterais aqui. Aí você retira essas células, aí você vai acumular gordura em outras partes, tá? É comum quem faz lipoaspiração, que fica com a barriga mais chapadinha ali, se engordar, acaba engordando nos braços, nas mamas, falando no caso da mulher, tem homem que também pode fazer lipoaspiração, porque onde foi aspirado o tecido adiposo não tem onde armazenar a gordura, tá? Então, essa gordura vai se depositar em outras partes do corpo que tem esse tecido adiposo, certo? Segunda função é isolante térmico. O tecido adiposo ele retém calor no organismo.
Isso explica por que o urso polar, por que o pinguim consegue viver em lugares extremos, de frio extremo. Também explica por que uma pessoa mais gordinha sofre muito no verão. E também explica por que uma pessoa mais magrinha, muito magra, que tem um tecido adiposo aí, né, mais fininho, digamos assim, acaba sofrendo muito no inverno, sente mais frio, tá? Então é uma espécie de cobertor interno que nós temos. E uma última função do tecido adiposo é amortecer choques mecânicos. Então nós temos tecido adiposo fazendo uma espécie de acolchoado nas mãos, na sola dos pés e também distribuído no corpo. É claro que entre o homem e a mulher, essa disposição do tecido adiposo é um pouco diferente, né? Porque as mulheres tendem a ter um acúmulo maior de gordura, onde? Na região das mamas, por exemplo, né? Na região das coxas. E o homem costuma acumular mais essa gordura na região abdominal, na barriga, tá? Não quer dizer que a mulher também não possa fazer isso, claro que sim, mas há uma diferença nesse depósito de gordura aí no corpo do homem e no corpo da mulher, certo? Aqui é só uma imagem ilustrando o que eu falei, né? Esse tecido adiposo espalhado aí ao longo do corpo, o urso polar que sobrevive em regiões muito frias, justamente porque tem essa adaptação de ter uma hipoderme, uma camada bem mais grossa de gordura no organismo. Tá bom, pessoal? Então eu encerro essa segunda parte aqui. Na outra semana de postagem de conteúdo, a gente ver a terceira e a quarta parte do tecido conjuntivo, tá bom? Um bom estudo para vocês.